A minha história com a música começou, eu era bem pequena ainda. Eu tenho uma vaga lembrança de um radinho verde, de pilha, que era de plástico e que eu andava para lá e para cá, quando eu era muito pequenininha. Até a minha mãe que conta isso, né? Que um dia eu esqueci em cima do fogão a lenha. Bem engraçado isso, né? Eu tinha a impressão, para mim, que aquele radinho era enorme. Por isso que essa lembrança é tão distante, né? Eu era apaixonada já pela música, eu escutava praticamente o dia inteiro, né? E aos 6 anos eu lembro que eu adorava cantar na escola, lembro da minha primeira música assim que eu cantei para o meu pai e para minha mãe e tal, na rua na chuva. Então eu era muito influenciada assim pelas músicas que meus irmãos ouviam, né? Eu vim de uma família muito grande, eu sou a nona de 10 filhos e eles ouviam de tudo, eles ouviam Elton John, ABBA, Pink Floyd, ouviam muita coisa legal. A rádio, né? Eu escutava muita rádio. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu comecei a incomodar meu pai. Um dia, a nossa família, por ser muito religiosa, até tem um irmão que é padre, né? A gente ia muito à igreja, muito à missa. Os seminaristas estavam tocando naquele dia e tocando um instrumento, eu achei aquilo fantástico. Eu disse, meu Deus, além de cantar, eles ainda estão tocando um instrumento. E depois eu fui saber que esse instrumento era o violão. Eu pedi muito para o meu pai um violão de presente porque eu queria aprender e tal. Quando eu fiz 9 anos, meu pai então me deu de presente esse instrumento, o violão. Até é uma coisa bem peculiar assim que aconteceu lá em casa, porque a minha irmã mais nova, ela não sabia guardar segredo. E meu pai tinha comprado o violão e guardado embaixo da cama dele, do quarto, para a noite ele me entregar quando chegasse em casa e tal. Mas a minha irmã ela disse, Denise, vem cá, vou te contar um segredo, uma coisa que tá me doendo aqui. Eu disse, o que é, menina? O que é, Carla? E ela disse, olha, o pai comprou um presente para você. Um presente para mim? Meu Deus! Ah, eu fui lá, né? Lógico, né? Também não aguentei esperar a noite eu chegar para ele me entregar o presente. Aí eu fiquei muito feliz. Eu sou canhota, mas eu aprendi, meu pai disse, eu não troquei as cordas do violão, né? Mas eu aprendi do lado direito mesmo. Isso não foi um obstáculo. A dificuldade que eu tive, eu acho que foi a dificuldade de todo iniciante também, né? E depois que eu comecei a tocar violão, que eu aprendi com um amigo lá da rua, que morava lá, um vizinho, as reuniões de família sempre ficavam outra coisa. Meu pai adorava cantar. Ele era uma pessoa muito musical, mas uma pessoa simples, que não teve condições de estudar nem nada, né? Cada vez que chegava uma visita ou alguém, ele me chamava, Denise, vem cá, vamos tocar um violãozinho, cantar pro pessoal. Era como se fosse assim um brilho naquela reunião. E logo estava tocando várias músicas, assim, aprendi algumas bem rápido e tal, né? As músicas mais simples. E eu fui convidada para participar de um coral de crianças, que era no Conservatório de Música lá em Lages mesmo. E foi muito legal, porque ele me mandou eu cantar Parabéns a Você. E também é hoje uma música que às vezes nas demonstrativas eu também peço para os alunos cantarem. Nesse dia então que eu fui até o conservatório, eu achei muito legal lá e conheci o piano. Comecei a fazer aulas de piano, fazer aulas de coral, aulas de solfejo, de teoria musical, durante 5, 6 anos seguidos assim. Um tempo de aprendizado e de prática mesmo, bastante grande, porque um coral ele se apresentava sempre nas igrejas, em eventos às vezes municipais, em concha acústica, em escola, e eu já tinha então a minha agenda de eventos. E porque eu sempre estava com o violão junto, era uma pessoa que era muito solicitada e tal. O fato também de eu participar bastante dos movimentos de igreja, de juventude, de adolescente, cantando nas reuniões, nas missas e nos encontros, né? Sempre era um motivo de agregar as pessoas. Nesse tempo que eu estudava no conservatório, tinha algumas pessoas que também gostariam de aprender a tocar um instrumento. Amigos, né? A gente começa a dar aula com os amigos. Me propuseram, por que você não dá aula também? Já ensina o que você sabe e tal. E quando eu tinha 13 anos, eu resolvi também dar aulas. Aquilo que eu sabia já, eu transmitia para as outras pessoas. E aquilo foi muito legal, porque eu dei aula de ensino fundamental para vários alunos, dei aula para o 2º grau, assim, uma turma de
10 alunos, e assim eu fui sempre envolvida com a música. Aos 17 anos eu recebi uma proposta para cantar numa banda que tocava em baile, e eu ia ser cantora dessa banda, coisa bem profissional. Aí o cachê também ia ser interessante. A única coisa que era diferente para mim naquela época era o fato de ter que mudar um pouco os horários de estudo, né? Porque nós íamos fazer ensaio à noite, nos finais de semana também a gente ia tocar nos eventos. E eu nunca esqueço que meu pai estava jantando, eu cheguei em casa e contei para ele: olha pai, eu entrei numa banda, a gente vai tocar em casamentos, em bailes, em festas, e a gente vai receber um cachê para isso, a gente vai fazer ensaios durante a semana, e o que você acha? E meu pai disse: olha filha, o que eu acho, o que eu deixo de achar, não vai fazer a menor diferença, você já aceitou mesmo, né? Então só assuma as responsabilidades, né? Tomou uma atitude sozinha, então você tem que assumir os seus compromissos. Aquilo foi muito importante para mim, eu recebi apoio do meu pai, mas também eu recebi um aviso de responsabilidade, que a música, ela te traz compromisso com as pessoas, a ensinar os outros quando você começa a tocar profissionalmente. Responsabilidades. Quando eu era adolescente, antes de eu sair da minha cidade, eu participei de muitos festivais de música. Naquela época era muito legal fazer festivais, e as pequenas cidades também faziam. Tinha o MPB Shell, que era o nacional, e as cidades também faziam festivais. E eu tive a oportunidade de participar de vários. Eu tenho em casa muitos troféus de composição. Eu também fazia as minhas músicas, tanto de festival de música cristã, como festival da juventude. Era muito importante também, porque isso era motivação, não tinha prêmio de dinheiro, só os troféus, né? E a vida foi tocando. Um ano e meio depois, mais ou menos, eu recebi uma proposta para tocar com uma banda também de baile, naquela época. Isso foi em 1987. Foi para onde eu vim para cá. Trabalhei 3 anos com uma banda muito boa do estado. Depois conheci o meu marido numa outra banda, porque a gente vai mudando, né? E a gente passou por muitas dificuldades e resolvemos terminar com a banda e ir embora para Blumenau. A minha carreira de musicista, assim, foi muito bem aceita em Blumenau. A gente teve as nossas filhas lá, eu e meu marido. E lá também eu comecei a dar aulas quando as minhas filhas estavam um pouquinho mais crescidas. Tem muitas histórias nessa vida, né? No tempo que eu trabalhei em banda, teve muitas coisas engraçadas que aconteceram. Um Réveillon que a gente foi tocar em Lauro Miller, a Serra do 12 ainda não era... Já estava concretada, mas o acesso para chegar lá, não. Gente, vocês não têm noção do aperto que a gente passou. A gente acabou o baile, né? Tocamos o baile lá em Lauro Miller, foi tudo certo. Aí o pessoal resolveu voltar vestido com seu smoking e tal, né? A gente tocava de smoking. E eu disse: não, eu vou colocar uma roupa mais confortável, né? Eu não ia tocar de vestido e tal. Pegamos a estrada, o carro e viemos embora. Mas, para subir, não era permitido, a gente teve que voltar por outro caminho. Esse aí, os atalhos que a gente pegou que foram poderosos. A gente pegou muitas poças de lama. Nós saímos de Lauro Miller às 7 horas da manhã, nós chegamos em Lages às 3 horas da tarde. A gente foi passando pelas fazendas, mas... atolando, assim, a Kombi, era uma Kombi, atolou várias vezes no meio do caminho. A gente, era 3 horas da tarde, a gente ainda nem tinha almoçado. Foi uma loucura. A gente pensou: meu Deus, será que esse ano da gente vai ser como esse primeiro dia, né? Cheio de atalhos e de coisas para vencer, né? Depois deu tudo certo. Os meninos tiveram que descer do carro para empurrar a Kombi quando ela atolava, e eu fiquei lá dentro, né? Claro. Isso foi bem engraçado. Betinho, meu marido, e a gente foi embora para Blumenau, e eu estava grávida já, quase ganhando a Luísa. E quando a gente começou a tocar em festas, em eventos assim, nós também tínhamos uma Kombi, e a gente estava indo para Jaraguá do Sul, e de repente apagou o carro. Senhor, o que nós ia fazer?
Eu lembro muito bem nesse dia, porque o Betinho disse, não, acho que era fusível, essas coisas, mas a gente não tinha na hora ali para trocar e tal. Ele pegou o papelzinho de laminadinho lá e improvisou um fusível, uma coisa assim. Eu sei que a gente chegou, a gente tocou, a gente voltou e deu tudo certo. Muita coisa, muita história assim que acontece na vida de músico, né? Que se aventura a tocar em festas, em bares e muita coisa boa. E isso que faz agregar também sua experiência de vida. Então a relação da minha vida com a música é sempre. Outra coisa legal também que aconteceu na minha vida de musicista, junto com meu marido, a gente teve a oportunidade de conhecer outros artistas. A gente não abriu o show deles, mas a gente conheceu eles no camarim, a gente foi o Jota Quest, né? A primeira apresentação deles que eles fizeram em Santa Catarina, a gente estava lá, através de amigos que a gente tem, que a gente estava tocando numa feira e tal, foi muito bacana. A gente abriu o show do Papas da Língua, assim, esses são os mais jovens, assim, né? Vanderlei Cardoso, Belchior, Guilherme Arantes, a gente também abriu o show do Fábio Júnior em algumas cidades, assim, lá em Blumenau mesmo. Isso foi muito legal, é muito enriquecedor. Comprova, assim, o quão valoroso é o teu trabalho. Dentro da sua simplicidade, dentro das tuas limitações, né? Tudo que a gente conseguiu conquistar. Foi o sucesso, digamos, a gente foi bem sucedido nesses detalhes aí. Muito bem, e a vida, ela sempre vai trazendo oportunidades, a gente vai abraçando elas como você pode. Eu recebi esse convite para dar aula no estúdio de um amigo meu, que é também amigo comum do professor aqui da escola, do diretor da escola. Através dele, eu cheguei aqui na Musiclin. É a minha vida, é a minha paixão, é a minha profissão, é dela o meu sustento, é dela que eu também aprendo todos os dias, né? E é isso, gente. Espero que a música possa trazer muitas aventuras, muitos encontros fantásticos, né? E um encontro muito fantástico que eu tive na minha vida foi de conhecer aqui essa escola, a qual eu tenho muito carinho, muito apreço. É importante vocês conhecerem que a gente tem uma vida bem dedicada também, mas tem uma vida parecida com a de vocês. Os sonhos são iguais, a gente tem a paixão pela música. Legal a gente compartilhar. E a música, além de ser trabalho, profissão, ela é também a maneira de você se expressar, de ser o que você realmente é. E isso que para mim a música tem esse sentido. Quando eu canto e quando eu toco, eu mostro quem verdadeiramente eu sou. A música pura em si, certo? Olha, quero deixar um abraço muito especial para cada um que está aí assistindo esse vídeo, né? Espero que tudo de bom na vida de vocês, que a música possa trazer para vocês o mesmo que tem trazido para mim e encontrado pessoas tão bacanas que a gente encontra através da música. Beijo bem grande.